Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Desculpite. Brian e Roxanne Parks. Início do lado A. In this business, if you think you can. Nesse negócio, se você pensa que pode, você pode. And if you think you can't. E se você pensa que não pode, não pode. Going diamond is more about learning how to think like a diamond thinks. Ir a diamante é muito mais a respeito de aprender a pensar como um diamante pensa, than it is to learn how to do like a diamond does. Do que aprender a fazer o que um diamante faz. If you get your thinking in line, then your actions will follow. Se você consegue alinhar a sua forma de pensar, então sua ação será também de acordo. I am very, very convicted to tell you to read the book, The Magic of Thinking Big. Eu tenho muita certeza quando eu lhes digo e lhes recomendo lerem o livro A Mágica de Pensar Grande. And if you have read it before, then you need to read it again. E se você já o leu antes, você precisa lê-lo de novo. And again. E de novo. And again. E de novo. And again. E de novo. If you have never read it, you made a very big mistake. Se você nunca o leu, você está incorrendo num erro muito grande. Promise me for your future that you will go home and read the book, The Magic of Thinking Big. Prometa-me, em nome do seu futuro, que quando você voltar para casa, você vai ler o livro A Mágica de Pensar Grande. Yes? Yes. History has proved over and over again A história provou repetidas vezes that the size of your bank account, que o tamanho da sua conta bancária, that the size of your happiness account, que o tamanho da sua conta de felicidade, that the size of your general satisfaction account, que o tamanho da sua conta de satisfação geral is dependent upon the size of your thinking. Depende do quão grande você pensa. A man named Emerson said, homem chamado Emerson disse: Great men are those who see that thoughts rule the world. Os homens grandes são aqueles cujas ideias percorrem o mundo. And Shakespeare said, e Shakespeare disse: There is nothing either good or bad except that thinking makes it so. Nada em si é grande ou pequeno, exceto como o nosso pensar o faz. You are on the right road to bigger thinking by being here this weekend. Você está no caminho correto para o pensar grande estando aqui neste final de semana. Two things you need to move on. Duas coisas que você precisa. One is a greater desire to be successful. É ter um desejo maior de ser bem-sucedido. And two is the intelligence to seek out the tools to help you realize that desire. E a segunda é ter a inteligência para ir procurar as ferramentas que você precisa para concretizar esse desejo. Being here this weekend is a very smart part of your business. Estar aqui nesse final de semana é uma pequena parte do seu negócio. This will help you change your thinking. Isso vai ajudá-lo a mudar sua forma de pensar. Think big and you'll live big. Pense grande e você viverá de forma grandiosa. You will live big in happiness. Você será grandioso em felicidade. You will live big in accomplishment. Você viverá grandiosamente em realizações. You will live big in income. Você viverá de forma grandiosa em termos de renda. Big in friends. Grandiosa em amigos. And most importantly, big in respect. E o mais importante, grandiosa em termos de respeito. Remember, you must start now to promise yourself to read the book, The Magic of Thinking Big. Lembre-se, você tem que prometer agora de que você vai ler A Mágica de Pensar Grande. Life is too short to be little. A vida é curta demais para ser pequena. You can learn to think big. Você pode aprender a pensar grande. When you believe I can do it, the how to do it develops.
Quando você acredita que você pode fazê-lo, o como fazê-lo acontece. Your belief in your success A sua crença no seu sucesso is the absolutely one essential ingredient to make you successful. é o único ingrediente essencial para torná-lo bem-sucedido. The okay, I'll give it a try, but I don't think it'll work attitude produces fear. A atitude do tipo, tá ok, eu vou tentar, é garantido que gerará o fracasso. Think doubt and you will fail. Pense assim e você irá fracassar. Think victory and you will succeed. Pense em termos de vitória e você será vitorioso. Unsuccessful people suffer a mind-deadening thought disease. As pessoas fracassadas, elas sofrem de uma doença mental que mata a mente. We call this disease excuseitis. Nós chamamos essa doença de desculpite. Every failure has this disease in its advanced form. Todo fracasso contém essa doença no seu estágio mais desenvolvido. You can make money, Você pode ganhar dinheiro, or you can make excuses, ou você pode produzir desculpas, but you cannot both. mas você não pode fazer ambos. Stop making excuses. Então pare de produzir desculpas. You will discover that excuseitis Você descobrirá que a desculpites explains the difference between people going places fará a diferença entre as pessoas que chegam em algum lugar and the fellow who is barely making ends meet. e aquela pessoa que meramente está conseguindo sobreviver. People with mediocre accomplishments are quick to explain why they haven't. As pessoas com realizações medíocres têm desculpas muito rápidas à sua disposição. Why they don't, Porque elas não fazem, why they can't, porque elas não podem, why they aren't. porque elas não são. They've got lots of excuses. Elas têm muitas desculpas. Jim Dornan said 2 weekends ago, Jim Dornan nos disse há 2 semanas atrás, your circumstances don't matter. as suas circunstâncias não importam, Your attitude matters everything. mas a sua atitude importa de todo. Study the lives of success and you will discover this. Estudem os textos sobre sucesso e vocês descobrirão o seguinte: All the excuses made up by the mediocre fellow todas as desculpas apresentadas pelo sujeito medíocre could be but aren't made by the successful person. poderiam ter sido feitas, mas não foram pelas pessoas bem-sucedidas. Excuses are useless. As desculpas são sem sentido, They don't buy you anything. são inúteis, não te compram nada. You must get rid of all of your excuses and move on. Você tem que se livrar de todas as suas desculpas e seguir em frente. I know you can do that. Eu sei que você pode fazer isso. I had to do that too. Eu tive que fazê-lo também. Believe me, it is worth it. E acredite-me, vale a pena. Chapter 3 in the book Magic of Thinking Big No capítulo 3 do livro A Mágica de Pensar Grande, talks about how to build your confidence and destroy your fears. fala sobre como construir sua autoconfiança e destruir seu medo. Fear is success enemy number 1. O medo é o inimigo número 1 do sucesso. Fear and doubt stops people from capitalizing on an opportunity. O medo faz com que as pessoas deixem de aproveitar as oportunidades. Fear wears you down physically. O medo te exaure fisicamente. Fear can make you sick. O medo pode te deixar doente. Fear closes your mouth when you want to speak. E o medo, ele cala a sua boca quando você quer falar. Fear explains why millions of people accomplish little and enjoy little. O medo explica por que pessoas pequenas fazem pouco e realizam pouco. Fear is truly a powerful force. O medo realmente é uma força poderosa. In order to rid yourself of excuses and fear, you must know this one thing. Para que você possa se livrar de medo e desculpas, você precisa saber de uma coisa. All confidence is acquired. Toda autoconfiança é adquirida. All confidence is developed. Toda autoconfiança é desenvolvida. No one is born with confidence. Ninguém nasce com autoconfiança. You gain confidence by being here this weekend. Você aumenta sua autoconfiança estando aqui esse final de semana. The people you know who radiate confidence, As pessoas que você conhece e que irradiam autoconfiança who have conquered worry, e que conquistaram, venceram os medos, are at ease everywhere and every time. que se sentem à vontade em qualquer lugar e a toda hora.
They have acquired their confidence. Eles adquiriram sua autoconfiança, Every bit of it. cada pedacinho dela. We have confidence in you. Nós confiamos em vocês. We had to acquire confidence in our business. Nós tivemos que adquirir confiança no nosso negócio. You have to acquire confidence and belief in your business. Vocês têm que adquirir confiança em vocês mesmos e no negócio. Association is important. Portanto, a associação é importante. The tapes are important. As fitas são importantes. The books are important. Os livros são importantes. Do not listen to your fears. Não ouça os seus medos. They will not buy you anything. Eles não vão te comprar nada. Do not make excuses. Não faça desculpas. It will not buy you anything. Não vai lhe propiciar nada. By being here this weekend, you will gain more confidence. Estando aqui neste final de semana, você adquirirá mais confiança. I know what it's like to sit way up there. Eu sei como é estar sentado lá atrás, lá no fundo. And I know what it takes to come on the journey to right down here. E eu sei o que é necessário para percorrer o caminho para chegar até aqui. We were not special. We had no confidence in ourselves in this business. Nós não tínhamos nenhuma confiança em nós mesmos nesse negócio. But like you, we came to weekends like this. Mas assim como vocês, nós viemos a fins de semana como esse. We never missed. Nós nunca perdemos. They were so important Eles eram tão importantes in helping us acquire the confidence em nos ajudar a adquirir a confiança, to move forward to this stage. para mover-nos adiante até o palco. You can do that too. Você pode fazer isso também. Your dreams can come true. Seus sonhos podem se tornar realidade. Your dreams are worth working hard for. E os seus sonhos mereçam que você trabalhe duro por eles. You are working hard now. Você está trabalhando duro agora? I challenge you to work hard in this business for your dreams. E eu desafio a trabalhar duro neste negócio pelos seus sonhos. You're in the right business at the right time. Você está no negócio certo, no momento certo. We love you and we know you can do it. Nós amamos vocês e sabemos que vocês podem fazê-lo. Please go Diamond and come join us so we'll get to know you better. Por favor, tornem-se diamantes para que a gente possa se encontrar e se conhecer melhor. I love you. Here's my Amo husband, vocês. Brian. I was at the library the other day, Eu fui em uma biblioteca outro dia. researching some points for this talk, Eu estava pesquisando alguns pontos para esta palestra. and I asked the librarian where I could find the book, Man, the Superior Sex. Eu perguntei à bibliotecária onde eu encontraria o livro O Homem, o Sexo Superior. And she looked at me and said, upstairs in the science fiction department. Ela disse, lá em cima, na parte de ficção científica. Actually, I was really trying to find another book called called The Great Reckoning. Eu estava, a bem da verdade, procurando um outro livro que se chama The Great Reckoning, It's a not, Grande Reconciliação. it's not a book you will want to read. Não é um livro que você quer ler. It's written by two of the world's most famous economists. Foi escrito pelos dois mais famosos economistas do mundo, Jim Davidson and Lord Rees-Mogg. Jim Davidson e Lord Rees-Mogg. These two guys are the most negative, pessimistic economists in the world. Estes dois são os mais negativistas, mais pessimistas do mundo. They believe the whole world economy is going to fall apart in the next 5 to 10 years. Eles acreditam que a economia do mundo inteiro vai desmantelar toda nos próximos 5 a 10 anos. The last chapter of the book, they talk about the businesses that will flourish around the world when the economy goes down. No último capítulo do livro, eles falam dos negócios que ainda vão continuar depois que a economia toda terminar. The subtitle of the chapter is called The Amway Decade. O subtítulo deste capítulo chama-se A Década da Amway. They think that this business is going to explode when the economy falls apart. E eles acham que este negócio vai explodir quando a economia toda se desmantelar. I also read a book recently called Unlimited Wealth. Eu também li um livro recentemente
chamado Riqueza Ilimitada, by the most optimistic economist in the world. que foi escrito pelo economista mais otimista do mundo. His name is Paul Pilzer. E o nome dele é Paul Pilzer. He thinks that we're going to see the most incredible worldwide economic growth in the next 10 to 20 years the world has ever seen. Ele acredita que nós vamos ver um crescimento incrível na área econômica no mundo inteiro nos próximos 10 a 20 anos. He believes the best business to be in when the world economy explodes is the Amway business. Ele acredita que o melhor negócio que pode se fazer quando esta economia toda explodir é estar no negócio da Amway. The most positive and the most negative economists in the world only agree on one point. O mais positivo e os mais negativos economistas do mundo concordam em um único ponto. You are in the right business. Você está no negócio certo. You have a $7 billion debt-free company backing you. Você tem uma companhia de 7 bilhões de dólares sem dívidas que está por trás de você. You have some of the best and biggest leaders the world of Amway has ever seen teaching you out here. Vocês têm aqui um dos melhores e maiores líderes que a Amway jamais teve ensinando vocês. Yet some of you in this room are doubting it will work. Mas mesmo assim, alguns de vocês aqui nesta sala estão duvidando se vai funcionar. Hopefully, before this weekend is out, you will not doubt whether this business will work. Esperamos que antes de terminar esta semana, você não terá mais dúvidas se esse negócio vai ou não vai funcionar. The real question is, will it work for you? A questão é realmente se vai funcionar para você. With a little bit of time I have, I'm going to talk about 3 keys to building a big business. Com o pouco tempo que eu tenho, vou falar sobre 3 chaves para construir este negócio. First, you must believe that you're in the right vehicle. Este é o final do lado A. Por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa. Desculpite. Início do lado B. Em primeiro lugar, você precisa crer que está no veículo certo. I could talk for hours convincing you that you're in the best business vehicle in the world. Eu poderia falar horas para te convencer que você está no melhor veículo de negócios do mundo. We are 10 times bigger than our next competition. Nós somos 10 vezes maiores do que o próximo concorrente. We are a 38-year-old company with a tremendous history. Nós somos uma companhia de 38 anos com uma tremenda história. We are the only U.S. multi-billion-dollar company that has tripled in the last 5 years. Nós somos a única companhia americana de multimilhões de dólares que triplicou o seu faturamento nos últimos anos. All the marketing experts around the world are predicting this is the way distribution is going. Todos os experts em marketing no mundo inteiro estão dizendo este é o caminho que devemos seguir. The retailing experts in the United States are predicting this is going to run them out of business. Os experts da venda a varejo estão dizendo que este tipo de negócio vai fazer com que eles tenham que encerrar suas atividades. I think if you examine the evidence, you will believe that you have your hands on an incredible vehicle. Eu acredito que se vocês examinarem toda a evidência, todas as provas, você vai ver que você está num veículo incrível. But it goes beyond that. You must have number 2, you must have a dream. Mas tem que ser mais do que isso. Você tem que ter a chave número 2. Precisa de um sonho. It must be big enough and strong enough to energize you. Tem que ser suficientemente grande e forte para te dar energia. If your dream is not strong enough to energize you, then you do not have a dream. Se o teu sonho não é suficientemente forte para te dar energia, então você não tem um sonho. You have a fantasy. Você tem uma fantasia. If your dream will not get you excited enough to get you off the couch, se o seu sonho não faz com que você se empolgue o suficiente para levantar do sofá, then you need to get a bigger dream. então você precisa de um sonho maior. My dream in this business was not a big mansion.
O meu sonho neste negócio não era uma grande mansão. It was not driving a Rolls Royce or a Lamborghini. Não era guiar um Rolls Royce ou um Lamborghini. It was not wearing a Rolex watch. Não era usar um relógio Rolex. Those things didn't turn me on. Aquelas coisas eu não ligava para elas. I wanted to have no time and no worry, no money problems. O que eu queria era não ter nenhum problema, nenhuma preocupação com tempo e dinheiro. I knew what I didn't want. Eu sei o que eu não queria. I didn't want to work for 45 years for another man, Eu não queria trabalhar por 45 anos para um outro homem. living paycheck to paycheck, Simplesmente ter um cheque para pagar outro cheque, vivendo de cheque em cheque. always in fear that it could be taken away any given month. Sempre pensando que aquele cheque do fim do mês poderia ser tirado a qualquer hora. Only to end up at age 65 Só para chegar com 65 anos, trying to live on a fraction of what I couldn't live on before I was 65. tentando viver numa fração do montante que eu não conseguia viver com ele antes. People, I knew I wanted to be free of that. As pessoas sabiam que eu queria estar livre disto. And I was willing to invest a few years of my life in a vehicle that could set me free. E eu estava disposto a investir alguns anos da minha vida num veículo que poderia me trazer liberdade. But there was one thing that still held me back, Mas havia uma coisa que ainda me segurava, and it's holding a lot of you back. e talvez esteja segurando muitos de vocês. I knew I had a great idea. Eu sei que eu tinha uma grande ideia, I knew I had a great business. sabia que tinha um grande negócio, I knew I had a dream, and I knew what I wanted and what I didn't want. eu sabia que eu tinha um sonho, sabia o que eu queria e sabia o que não queria. And so do most of you. E a maioria de vocês também. So why are you not out showing the plan 30 to 40 times a month? Então, se você acredita isto, por que você não está mostrando o plano 30, 40 vezes por mês? The same reason I didn't. Pela mesma razão que eu não mostrava. I wasn't sure that I could do it. Eu não tinha certeza que eu poderia fazer este negócio. You must believe the third step in building a big business is you must believe that you can do it. Você precisa crer no terceiro passo em construir um grande negócio. Você precisa crer que você pode fazer. If you knew with 100% certainty that if you showed the plan 30 to 40 times a month, Se com 100% de certeza que se mostrar o plano 30, 40 vezes por mês, for 5 years, por 5 anos, that you would be wealthy and never have to worry about money or time again in your life. você seria rico e não teria nunca mais de se preocupar com tempo ou dinheiro em sua vida, 99% of you in this room would do it 99% de vocês nesta sala fariam este negócio. if you knew, Se você soubesse, but you doubt. mas você duvida. So did I. Eu também duvidei. Sure, Fabio, Shayla could do it. É claro, o Fábio e a Sheila podem fazer. Tim and Connie Foley could do it. Tim e a Connie Foley podem fazer. Jim and Nancy Dornan. Jim e Nancy Dornan também. But you wonder if you can do it. Mas você tem dúvida se você pode fazer. I'm going to spend the last few minutes and talk a little bit about how to develop personal belief that you can do this business. Vamos passar esses últimos minutos falando em como você pode desenvolver a crença de que você pode fazer este negócio. That is the genius of the system. Esse é a parte genial do sistema. Jaeger realized 30 years ago O Jaeger percebeu 30 anos atrás that if you could build the person would build the business. que se você pudesse construir a pessoa construiria o negócio. The system that you are involved in is not designed so much to build Amway as it is to build the person. O sistema a qual você está envolvido não é tanto feito para desenvolver a Amway, mas sim para desenvolver a pessoa. As Roxanne quoted earlier, the scripture that says, "As a man thinketh, so is he." Como a Roxane disse antes, citando as Escrituras, como o homem pensa, assim ele é. If you can start to input positive thinking and positive belief into your mind on a regular basis, Jaeger realized you could change the way you think. O Jaeger percebeu que se você conseguir colocar
pensamentos positivos, maneira de pensar positiva na sua mente, você pode mudar a sua maneira de pensar. Whatever you feed grows, O que você alimentar, cresce. and whatever you starve dies. E aquilo que você não der comida, ele morre. If you feed your fears and your doubts, you will die. Se você vai alimentar os seus medos e as suas dúvidas, você vai morrer. But if you will feed your dreams and your belief, you will grow. Mas se você alimentar os seus sonhos e as suas crenças, você vai crescer. Here is a quick game plan for those of you that want to be free in the next 2 to 3 years. Aqui vou dar um plano rápido para aqueles que querem se tornar livres dentro dos próximos 3 anos. Listen to a tape a day. Ouça uma fita por dia. You've heard that before. Você já ouviu isso antes? The purpose of listening to a tape a day is to feed your mind. O propósito de ouvir uma fita por dia é alimentar a sua mente. Not just information, but belief. Não é só informação, mas é crença também. The second thing you need to do is read. A segunda coisa que você precisa fazer é ler. Read 10 to 15 minutes a day from a book. Ler de 10 a 15 minutos por dia. Start with the magic of thinking big. Comece com a mágica de pensar grande. Make a commitment. I don't care if you're brand new, if you've never even broken your kit yet. Faça um compromisso. Não importa se você é novíssimo no negócio, talvez nem abriu ainda o seu kit, a sua pasta. Or if you've been in this business for 5 years. Ou não importa se você está nesse negócio há 5 anos. If you want to move on from today, Se você quer ir adiante de hoje em dia, if you are frustrated that you're not growing fast enough, se você está frustrado que não está crescendo suficientemente rápido, listen to a tape a day for the next 100 days. escute então uma fita por dia por os próximos 100 dias. And read 10 to 15 minutes out of a book for the next 100 days. E leia de 10 a 15 minutos de um livro também pelos próximos 100 dias. Also, third step, Também um terceiro passo, go to all the opens vá a todos os opens, and functions, seminars, and major functions that your upline is supporting. todos os eventos, seminários e convenções que você deve apoiar. You've got to get around and associate with the big thinkers Você precisa estar junto com os grandes pensadores and with the possibility thinkers. e com os pensadores das possibilidades. The fourth thing you need to do if you want to be free in the next 2 to 3 years, A quarta coisa que precisa fazer se quer estar livre nos próximos 2 a 3 anos, use your own products. use os seus próprios produtos. You realize you will be duplicated. Você percebe que você vai ser duplicado. If you don't, your group won't. Se você não faz, o seu grupo também não fará. They will sneak into your house Eles vão chegar ali na tua casa, and into your bathroom, lá no teu banheiro, and they will check and see e eles vão checar para ver if you are loyal se você é leal to your own products. aos seus próprios produtos. The tapes, the books, the seminars, As fitas, os livros, os seminários they're all designed to give you information. estão todos feitos para te dar informação. But they're more important. Mas o mais importante, They're designed to give you belief and confidence that you can go out eles foram projetados para te dar crença e confiança que você pode fazer. and if you will do the work, you will have the reward. E se você fizer o trabalho, você terá a recompensa. It is all designed to give you enough belief in yourself Foi tudo projetado para te dar crença suficiente em você mesmo, that you will go out and show the plan 30 to 40 times a month. que você então sairá para mostrar o plano de 30 a 40 vezes por mês. And that's the fifth key if you want to be free in the next 2 to 5 E years. esta é a quinta chave se você quer estar livre nos próximos 2 a 3 anos. All the diamonds that have gone diamond in less than 5 years in the U.S. Todos os diamantes que chegaram lá em menos de 5 anos nos Estados Unidos, They've all done the same thing. todos fizeram a mesma coisa. They've become students of this system. Eles se tornaram estudantes deste negócio. There is a 1-year diamond in the U.S. Há nos Estados Unidos um diamante que chegou lá em 1 ano. He broke diamond last year. Foi no ano passado. Fastest diamond in U.S. history. O diamante
mais rápido na história dos Estados Unidos. It's interesting that after 38 years, É interessante que depois de 38 anos, people are moving faster in the U.S. than ever in history. as pessoas estão indo mais rápidos nos Estados Unidos do que jamais fizeram na história da Amway. And you're concerned that it's already saturated in Brazil. E você está pensando que já está saturado aqui no Brasil. This couple is 65 years old. Este casal tem 65 anos de idade. They both work. Os dois ainda trabalham. He's a teacher, she's an accountant. Ele é professor e ela é contadora. They went Quicksilver 5 times in the first 2 months. Eles fizeram Quicksilver 5 vezes nos primeiros 2 meses deles. They went into diamond qualification their 6th month in the business. E se qualificaram a diamante depois de 6 meses no negócio. Don't get discouraged that you're not moving that fast. Não fique desencorajado porque você não está indo tão depressa. These guys are mutants. Esses caras são mutantes. The key is they went out there and they kept going Quicksilver over and over again. A chave é que eles chegaram a Quicksilver e repetiram isso várias e várias vezes. It is becoming real clear that if you will go Quicksilver 5 to 7 times over the next 2 or 3 years, you will be diamond. E está se tornando cada vez mais claro que se você for Quicksilver durante os 2 a 5 anos repetidas vezes, você chegará a diamante. But you must combine it with putting people into this system. Mas precisa juntar isso e combinar com patrocinar pessoas. Because you've got to get them to believe that they can do this. Porque você tem que fazer com que eles creiam que podem fazer. And you have to let the system duplicate your numbers for you. E você tem que deixar o sistema duplicar os números para você. Fastest moving groups in Amway are the best promoters of the system. Aqueles grupos que crescem mais nos Estados Unidos são os grupos que promovem mais o sistema. And they are the best edifiers of people. E são também os melhores edificadores. Remember that everything you do in this business duplicates. Lembre-se que tudo que você faz neste negócio é duplicado. Your attitude duplicates. A sua atitude duplica. Your belief duplicates. A sua crença Your duplica. vision duplicates. A sua visão se duplica. Your action duplicates. A sua ação se duplica. The speed of your group A velocidade do seu grupo is determined by you, their leader. é determinado por você, que é o líder. Also remember, Também lembre-se, your group does not care how much you know o seu grupo não se importa com o que você sabe, as much as they know how much you care. o tanto quanto eles se preocupam se você tem cuidados com eles, se você se preocupa com eles. In the tough times, Nos tempos fortes, the glue that holds your organization together will be the friendships and relationships. a cola que vai segurar toda a sua organização vai ser a sua amizade e os relacionamentos dentro do grupo. Work on building 4 to 5 solid friendships in each leg. Trate de construir 4 a 5 bons relacionamentos, boas amizades dentro de cada perna. Love your people, Ame o seu povo. and we love you guys. Nós amamos vocês. We're proud of what you have done. Nós estamos com orgulho de tudo que fizeram. We're excited for what you've done, Nós estamos empolgados com o que fizeram, but we're more excited for your future. mas estamos mais empolgados com o futuro que os espera. Some of you, all of you, will have a choice this weekend. Todos vocês terão uma escolha nesse fim de semana. Some of you will choose to go home and forget your dream. Alguns vão escolher voltar para casa e esquecer o seu sonho. And you'll choose to work for the next 20, 30, 40 years for somebody else. E nesta escolha, então, você optou por trabalhar para os próximos 20, 30 ou 40 anos para uma outra pessoa. And some of you in this room Mas alguns de vocês nesta sala will choose to rise up and go diamond. vão escolher levantar e chegar a diamante. Choose diamond. Escolha diamante. It's worth it. Vale a pena. We love you guys. Nós te amamos.